Olá, pessoal. Pam, aparecemos no seu telefone celular, aparecemos aí no seu vídeo. Bom dia para todos. Estamos iniciando ao vivo a nossa live de hoje, evidentemente, né? Ao vivo, para falarmos os principais assuntos que interessam a você, morador em Campinas, morador no Brasil, que se interessa em que a vida melhore, em que a vida seja corrigida nos seus erros e nos ajudando também a apontar esses erros. No ar, agora falamos nós, porque ontem vocês não falavam, só agora? Falávamos sim, mas não aqui, né? Então, aqui, agora falamos nós. Noêmia Gomes, bom dia. Bom dia, Zé, bom dia Paradela, bom dia você aí do outro lado. Ela que fala para não falar bom dia, depois ela fala bom dia. É porque eu nem percebo. Repita. Agora falamos nós, um oferecimento de águas sanitárias. Ai, meu pai do céu. Então, olá para você que está aí do outro lado assistindo. Eu não percebi que eu falei bom dia. Mas tudo bem, que nós estamos ao vivo, né? Ao vivo, é bom dia. Depois que ver gravado, vai boa tarde, boa noite. Olha, vai dar hora para eu falar, repita? Não? Repita. 7h32. Falar nisso... 8h32. Para você repetir certo. Nós estávamos comentando aqui, e a gente comenta até dos outros também, né? Jovem Pan alterou profundamente a sua transmissão e tirou aquelas características das duas vozes, dos locutores, a música, né? Vambora, olha. Eu tenho muita história com essa musiquinha. Tem uns caras que vêm para o rádio para assassinar, pisar em cima das tradições. A PAN fez isso. Ao invés de pegar a rádio e enfiar na TV que eles criaram, não. Pegaram uma TV nova, enfiaram na rádio e ficou uma porcaria, viu, seu Tutinha? Sabe o que eu acho? Que às vezes tem esse povo que chega novo, que não, sei lá, se é de rádio, se não é. Às vezes a pessoa ela tem no inconsciente dela um ódio de rádio, ela agarra aquele rancor, daí ela vai lá se vingar na hora que ela pode. Daí como que ela se vinga? Tira do ar. Acaba, assassina, diminui. Olha, é por isso que não para de crescer a audiência aqui do nosso Agora Falamos Nós, certo? Com todas as nossas falhas, né? Para não se tornar agora falhamos nós. Né? Agora falhamos nós. Gente, nós temos muitos assuntos aqui, mas você pode se comunicar com esse programa. Aliás, pode, não deve. Nós gostamos demais que você participe conosco, dando sugestões, dando a sua opinião, ou simplesmente dizendo que está nos acompanhando, certo? Quem está nos vendo por aí. Tem alguns assuntos mais importantes, mas quando eu digo mais importantes, porque são genéricos, né, para todo o país, outros que dizem mais respeito à cidade de Campinas, outros à região, mas, enfim, é bom porque aqui você vai acompanhando de tudo. Falando especificamente aqui para a nossa cidade, né, de interesse da nossa cidade, nós temos aqui, mais uma vez, um pré-candidato à Prefeitura de Campinas, que teve seus direitos políticos cassados. O Pedro Serafim, médico, né, o doutor Pedro Serafim, foi prefeito interino aqui em Campinas, né, na ausência primeiro do doutor Hélio, depois do sucessor dele. Quem que era o vice do doutor Hélio? Deus do céu, me ajude aí. Vilagra. Demétrio Vilagra. E aí, mas ele foi cassado por um motivo dado por ele quando era presidente da Câmara. O que ele fez? Ele fez o seguinte, ele pagou, aliás, por R$285 mil um software, olha que luxo, hein? Um software e um curso de treinamento para funcionários para manejarem o software para o painel eletrônico da Câmara e o curso para os funcionários manejarem o painel. Pagou isso tudo aí. Para poder não ter licitação, pelo menos é o que o juiz entendeu, dividiu-se em parcelas de R$80 mil. Aí você não tem que fazer concorrência, fica um valor menor. Então, você divide em 3, 4 de 80 e todo mundo vive feliz, menos a população, evidentemente, né? E aí isso foi flagrado, primeiro porque essa prática é meio marota, né, de dividir, para não abrir concorrência. E a segunda é de que pagando cursos e pagando software para um painel que não existia, pelo menos ainda.
Não tinha painel nenhum. Não tinha painel algum. E aí ele foi condenado a pagar uma multa e perdeu seus direitos políticos por 3 anos. Mas vale primeira instância ainda, quer dizer, isso aí vai continuar, vai ser aquela coisa, né? Mas e aí, galera, o que vocês acham? É que isso aí é da Justiça Eleitoral, né? Foi o Fukumoto que fez isso aqui. Mas a Justiça Eleitoral vai para o TRE e aí não cai naquele negócio de ficar eternamente, né? Os direitos políticos ficam barrados. Vamos ver, ele deve recorrer. Agora, um dos detalhes aí que você contou é o seguinte, que barrou, que puniu o Pedro Serafim, é porque ele se antecipou. Mas tem que se antecipar mesmo, né? Você compra o painel, vai instalar, tem a mão de obra. Você já vai preparar o funcionário para operar aquela porcaria lá. Vai esperar comprar. Não, mas ele não tinha comprado o painel ainda. Ele comprou só o software e o treinamento. Mas e a divisão? Por que dividir? Então, eu estou falando dessa história toda, eu não vejo por que puni-lo por ter antecipado. Agora, dividir e tal. Dividir foi um jeitinho brasileiro para fugir. A burlar a lei, né? Burlar a lei. Aí, pau na cabeça. Então, Pedro Serafim. Mas eu só espero que esse assunto se resolva, não com perdão de ninguém, não é isso. Mas se resolva assim. O Pedro Serafim é provável candidato. E vai ficar aquela velha história que, igual o doutor Aurélio fez na última eleição, né? Não, eu vou ser candidato. E foi. Só que não ganhou, mas se ganhasse, os votos todos seriam impugnados, como foram impugnados, embora ele tenha perdido. Isso aí tumultua a cabeça do eleitor. Então, Pedro Serafim, se você estiver nessa ainda de direitos políticos caçados, não vamos enganar o eleitor, né? Não vamos ficar lá, eu estou concorrendo, não sei o quê. Só atrapalha a eleição, tira voto dos outros e não ganha os seus votos. Se for o caso, tiver impugnado, não entra em campo, né? Não, mas eles recorrem, Walter. Eles recorrem e falam, não, mas eu estou com recurso, eu estou com isso, eu estou com aquilo. Né? Bom, mas, enfim, foi essa a notícia. Depois eu volto a falar mais ainda do local, mas eu queria saber a opinião de vocês sobre o partido do Bolsonaro, Aliança pelo Brasil. Depois eu falo a minha opinião, vai. Vou deixar vocês falarem primeiro. Fala, Walter. O que aconteceu foi decorrência do racha do partido que ele estava, o PSL. Bivar deixou ele entrar, mas pegou a chave do cofre. Você pode entrar aqui, você não tem tal. Ganhou. Tenho quase que a certeza que o Bivar não esperava o que aconteceu, mas a chave do cofre é minha. Você não pode fazer isso, não pode aquilo, e o Bolsonaro reagiu, os filhos reagiram, a equipe que estava com ele reagiu. Bom, então vamos fazer o quê? Vamos cair fora e criar um novo partido. Eu acho que até aí, normal, porque ele se tornou presidente sem estrutura nenhuma. Partido. Mas ele precisou de um partido. Sim, porque a lei diz isso. Podia ser qualquer partido, qualquer um. Era para ser outro, não era nem o PSL, era um outro partido, depois na última hora mudou. Tudo bem. Ganhou sem nenhuma estrutura, sem tempo de TV, sem nada, foi esfaqueado, ficou no hospital, mas mesmo assim se elegeu. Tá, sem estrutura. Agora, eu vou pensar em construir alguma coisa. Vai conversar com o Bivar? Não, agora aqui é comigo, eu sou o dono da coisa aqui. Partiu para montar um outro partido. Agora, se vai conseguir para 2020, nós vamos saber amanhã. Porque é amanhã que o TSE vai julgar se permite ou não a tomada de assinaturas pela internet.
Não, é isso, mas não vai permitir, viu, voto? Bom, em todo caso, Eu você acho não é uma mesmo. incoerência, porque se o TSE acredita no voto eletrônico, como é que não acredita na obtenção de assinatura? E hoje, gente, outro dia pedi meu irmão está na Bahia, fez uma procuração lá, Não, mas chegou eu aqui. entendi, Walter, mas agora nós vamos travar aqui uma discussão. Tá. Vamos travar. O Bolsonaro, não era ele que não acredita em voto em urna eletrônica? Urna eletrônica. Urna eletrônica, em que o cidadão vai lá com o título e tarará, tarará. Agora, ele que não acredita vai querer que alguém, lá não sei aonde, entre no computadorzinho e fique votando? Não. Ele acha... E era fica... de fake news, de Tá robô. Não. Você acha que vai passar isso? Então, deixa eu explicar uma coisa. Explica. Explico. Quando ele não acredita na urna, é porque você não tem como comprovar o voto. Não tem recibo. Não tem o papel, mas... No papel. Se foram 10 votos da Noêmia ou foi um voto só Deus sabe. Agora, a obtenção... É mal curioso que agora que ele ganhou, ele não contesta mais isso também, Não, né? continua contestando. Zé. Bem mais claro. Continua bem mais contestando a falta de recibo. Bem mais Agora, suave. a obtenção da assinatura é com o recibo. Você vai num cartório aqui, tem muitos, fala, eu quero fazer a inscrição, registra aqui para mim. Pronto, está lá no TSE, está lá em Londres, em Miami. Hoje, com a internet, gente, vamos parar desse negócio cartorário. Mas não é só porque é o Bolsonaro, não. Não, Porque até anteontem, até hoje, aliás, né? Tem que ter assinatura do cidadão. Mas aí vai ter. Física. Tem física. assinatura feita num cartório e você remete para lá e daí. Olha aqui, se for com... Senão, com todo as coisas do país, tem até deputado votando por um E por se outro. fizer no papelzinho, não vai ter isso? Olha, temos que seguir as regras. Mas vamos imaginar que essa porta aberta para a falcatrua seja aberta, seja escancarada. Zé, eu acho muito mais falcatrua essa que é feita no papel. Zé. Você procura qualquer... Pega um vereador aqui da Câmara Municipal, que seja um dirigente do partido. Ele vai lá e fala, Zé, assina aqui, pega... É que são 500 mil, né? Ah, bom, São aí já é 500 mil. outra coisa. É qualquer vereador. Vereador tem nada de voto. Mas Bom, vai ser assim, vai pegar um que é simpático à Bom. causa, vai colher a assinatura. Bom, Eu acho que é mas muito, esse um não é risco muito maior no papel do que essa em cartório. eu não acho. Mas, em todo caso, esse não é o ponto principal da minha fala aqui. A minha fala aqui é coerente com a minha fala de anos. Nós já temos 36 partidos lá no Congresso. Precisamos ter o 37º, agora é o 38º? Nós precisamos disso, gente. Não concordo com tanto partido assim, Gente, não. é um absurdo. Absurdo. Concordo. E aí começa, né? Então, será que nos 36 partidos que já têm representação, ou até um outro que não tenha representação, mas que está aí capengando pelo mundo, não tem nada para o seu Bolsonaro ficar, não? Encontrar suas afinidades filosóficas? Não tinha nenhum. Vai se criar um outro partido, e aí, Walter Paradella, não há como a gente, primeiro, se indignar com a quantidade de partidos, e segundo, não pensar que é por causa do tal fundo partidário. É uma fortuna o que esses partidos ganham, e agora tudo ficou com o seu Bolsonaro. Ele é o presidente, o filho é o secretário, o outro 000 é não sei o quê, o outro todo mundo que manda. O partido dele não tem fundo, não tem nada. Mas não tem agora. Exato, não tem agora. Ainda, mas se Porque for aprovado, a briga dele era com a distribuição de fundos da do seu Bivar, tá certo, mas aí você vai para outro lugar e se não tivesse fundo, como é que ficaria? Será que ele faria partido? Eu acho que faria. 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 Não, eu acho que faria. Porque... A Beth faria. Todo mundo Não, porque faria. tem tanto partido que hoje, como você disse, ele poderia procurar qualquer outro.
Mas isso, hoje, ele tem que comprar partido. Comprar, botar dinheiro para comprar o partido, porque está na mão. Então, mas de gente. Então, assim, eu acho que, na verdade, o que ele quer é, assim, satisfazer tem um partido só de chamar de... dele para ele chamar, assim, é meu esse partido. Mais daí não é um pensamento democrático em prol de uma política melhor, então eu vou pegar e vou agregar nesse partido aqui as minhas opiniões e a gente ter... Não, eu quero ter um meu, né? Dá a impressão de que ter um partido dele. Nós já discutimos no passado tantas vezes, não nós aqui, mas nós na vida, de que 5 ou 6 partidos no Brasil estariam de bom tamanho. Era o ideal. Bom tamanho. Agora, nós estamos com 36, vai para 38, né? Falando em 38, aí nós chegamos a um outro impasse. Precisava escolher o número 38, precisava colocar o símbolo do partido feito de balas, de revólver. Precisa disso, Walter Paradela? Aquilo eu achei um exagero, uma provocação, aquele negócio de botar as balas lá. Agora, o 38, ninguém contestou que 45 é do PSDB. Mas 12, uma 12 é do PDT. Então, esse negócio, PDT gente... é um dos partidos mais antigos também, né? Está lá no começo. Né? Mas ninguém contestou que isso era 12. Ninguém falava isso. Acontece que aí é da milho para bode, né? 45, uma 45, uma ponto .50, tem todos aí. Tá. Sim. Procura todos. Agora, levantam a questão e falam, não, é porque ele é o 38º presidente. Eu também pensava como você, mas depois que ele colocou as balas como símbolo do partido, aí não há como não associar... Eu concordo. Estou tentando melhorar o nosso presidente, Walter. Não, aquilo foi um exagero. Ele ganhou, não sei de quem lá do Rio, e foi bota aquilo lá como troféu, tal. É uma besteira também. Ele não é perfeito, não. Faz as suas besteiras uma atrás da outra. São coisas muito banais, muito... Coisas, sabe? Ganhou de apresentar, bom, põe lá no canto, depois derrete e faz torneira. Bom, enfim, olha, eu continuo com a sensação e com a minha opinião de que nós temos que manter o presidente lá firme, mas com rédea curta. Se deixar, é que nem criança que não teve muita educação. Se deixar, só faz besteira. Tem que levar com rédea curta. Agora, o presidente. Se ele conseguir passar esse negócio de assinatura, provavelmente o partido dispute as eleições para as prefeituras. Se não conseguir, só para 2022. Isso. E a decisão é amanhã. Então, gente, mas lembra quando a Marina Silva queria criar o partido dela? Não conseguiu. Tanto, gente. E daí não ficou. Na primeira vez ela não conseguiu, teve que se associar a uma outra, ficar de vice. Então, e daí eu acho que vai ser meio marmelada se ele conseguir logo de primeira emplacar o dele. Exatamente. Porque a gente ouve uns termos aqui bons. Fazia tempo que eu não ouvia marmelada. Eu usei muito essa palavra, não é? Meio marmelada, Vai ficar marmelada, não vai? Vai ficar. E é um doce gostoso. Eu gosto. Tá certo. Tá certo. Bom, aliás, dona Noêmia, só para descontrair um pouquinho, o Walter se acalmar, aquele tal pão que você falou aqui uma vez... Fui eu que falei. Falei que eu ia procurar. Eu encontrei. Na verdade, quando eu encontrei, a gente falava que ciabatta, né? Mas ele é italiano, fala ciabatta. Encontrei lá na panificadora do Nico, estou lá comprando pãozinho e vejo lá. Ciabatta. Falei ciabatta, depois é que eu fui ver que é italiano, falei ciabatta. Comprei o tal pão. Também não sei por que chama ciabatta, não vi a diferença. Ele é gostoso. Eu compraria de novo, mas assim, nossa, que diferente. Não, é um pão. Sequinho. Né? Sequinho, molinho, fofinho por dentro, casquinha crocante, tudo muito bom. É o tal do ciabatta. Bom, gente... Vou passar um patezinho. Uma sardela. Começa a falar isso, deixa eu tomar um copo d'água com o nosso patrocinador. Agora falamos nós. Ó. Água pura da torneira. Quem quiser patrocinar, entre em contato com a Noêmia Gomes, tá bom? Gente,
Há alguns anos atrás eu aprendi, começou a ficar meio famoso, e eu aprendi aqui existe a tal de vergonha alheia. Vocês aprenderam também o que é vergonha alheia, né? Mais ou menos? Mais ou menos. Vergonha alheia é quando o cidadão faz uma caca tão desagradável que você, que não tem nada com aquilo, fica com vergonha por ele. Por ele. Vocês viram o que o nosso governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, teria que ter passado, e eu passei por ele vendo pela televisão. O governador vai lá, se ajoelha aos pés do Gabigol, e o cara vira o rosto e vai andando. E larga o homem ajoelhado. E larga aquele palhaço ajoelhado. Panaca. E o cara tem que levantar e com aquele cara de bundão. De paisagem. Com aquela cara de bundão. E eu fiquei com uma vergonha alheia aqui. Falei, meu Deus, que horror. Já não se fazem governadores como antigamente. Não precisava, né, passar por isso, né? Ele também é outro que, né, podia ficar quieto. Aquela vez lá ele desceu do helicóptero pulando, feito. Daí agora ajoelhar nos pés do jogador de futebol. Ele não precisava disso, podia dormir sem essa, né? Olha, eu era repórter e nós tínhamos um governador que gostava muito de futebol do São Paulo. Ele sentava no banco com uma finesse, né? Laudo Natel. Está lembrado disso? Estou lembrado, se bem que todos os outros times reclamavam, porque a presença do governador no banco do São Paulo intimidava o juiz. Influenciava pouco o juiz, será? O que vocês nós acham? estávamos em plena ditadura. Exatamente. Mas tinha uma liturgia do cargo. Mas eu nunca vi. Olha, senhor Wilson Witzel, o senhor ex-juiz, governador do Rio de Janeiro, quer ser candidato, segundo o Bolsonaro, ele quer ser candidato à presidência da República, fica ajoelhando aos pés de Gabigol no Peru. E pior do que isso, o cara não te deu bola, fechou a cara, virou a cara e foi embora. Que vergonha, senhor Witzel! Pelo amor de Deus. E eu fico só pensando o que foi que o Gabigol deve ter tomado um puxão de orelha para depois pousar do lado do governador. Que não conhecia, não sabia quem era. Ainda ficou pior ainda. Um ilustre desconhecido. Esse homem quer ser presidente do Brasil, hein? Deus do céu. Vai ser candidato junto com o Major Olímpio, né? Que é de primeira hora do o meu voto já não teria, agora menos ainda, menos um voto. Um outro assunto local aqui também, depois a gente volta para o nacional, é um debate que vai acontecer, né, aqui em Campinas, está acontecendo, porque a prefeitura pretende retirar animais que ficam em exposição nos próprios públicos, em locais públicos. Por exemplo, o bosque aqui em Campinas. Vai soltar o leão? Não. O leão está desdentado, coitado. Coitado. Essa semana eu estive lá no bosque. Só vou terminar. Fala. Então é o seguinte, a prefeitura não quer mais expor animais, pelo menos nos espaços públicos, tá? E aí está uma discussão aqui, porque nós temos um bosque, e os comerciantes falam, bom, mas se não tiver bicho aqui, não vem ninguém, ou outro não sei o quê, enfim, está essa conversa aí. Nós vamos discutir. O que você teve no bosque, e aí? Eu tive no bosque. Daí eu até sabia disso, né? E fiquei olhando lá, fiquei até, assim, com pena dos bichos ali. Porque o que vai ser feito desses bichos? Não. Vai soltar? Não vai soltar. Você vai mandar para onde? Vai mandar para um refúgio, onde que fica vai mandar para o zoo de São Paulo, vai ficar na mesma. Vai gastar do mesmo jeito, porque você vai ter todo o transporte desse animal, assistência. Mas, Noemi, a hora da bomba. Ela está adiantada há 1 minuto hoje. Olha, mas espera esse barulho ronco do fundo. A informação que eu tenho, que está sendo discutida, né? Pode-se mandar para outro local, mas que também não é o caso, é de que estes animais, tipo leão, vivam até a morte. Até a morte. E não põe outro no lugar. E você só não vai substituindo. É essa a proposta. Agora, os passarinhos, as aves, esses daí vão para outro lugar, soltam numa mata. Eu acho que podia soltar ali na mata mesmo, né, gente? Porque, olha, que nem lá no bosque, tem solta lá na mata. Uma jaula cheia de maritaca.
Ah, maritaca a gente já vê por Ó, aí na cidade, então solta eles que, como Exato. tem uma mata ali, eu acho que eles podem ficar vivendo ali mesmo, não pode? Olha, Solta. eu vou aqui na minha opinião de não aquele cara que não sabe nada disso. Uma vez falou, por que não solta aí? Está falando besteira. Se soltar, eles morrem, Sim. porque eles não foram habituados. Então, tal, não sei o mas quê. deixa eles Então, não dá. soltos lá e dá Chama comidinha. um que entende do assunto, solta ou não solta? Se solta, Bom. abre a jaula. Se não pode soltar, vamos cuidar. Então Ou então é isso. transferir. Não Eu há- acho que é ruim ter os bichos lá no Não. bosque, mas, por exemplo, o leão, eu tenho pena deles, Não há porque repo- o espaço é pequeno. O caso é né? simples, é só não ter reposição, gente. É só não ter reposição. Ninguém vai ficar matando leão, nem matando onda, matando nada. Agora, Não tem é reposição. acabar com o bosque também, né? É Então, um mas atestado de óbito do bosque Mas, municipal. Paradela, mas o bosque não te lembra árvores? Por que tem que ter animal preso lá dentro? Qual é o motivo? Qual o motivo que precisa ter? Então não vai. Eu acho que. Não dá para criar outra atração? Qual outra atração? Não sei. Vamos Como criar o pessoal outra. fazendo umas palhaçadas lá. Vamos criar outras coisas. Olha A isso. Lagoa do Taquaral não tem leão, não tem nada, o pessoal está todo mundo lá. É Mas super tem a lotado. lagoa, né, Zé? Ninguém Lagoa, olha tem para pedalinho, Lagoa. tem- Pedalinho tem 2 pessoas pedalando. O pessoal Tem. vai lá porque vai lá. E tem à noite o pessoal que faz fumaça lá. Olha, Eu não sei, eu bosque. queria o bosque. Pensa. Eu queria do jeito que ele tá. Pode assim, depois que o leão não tiver mais. né, Ninguém morrer, falou tira de o leão. cuidar. Mas eu não queria que tirasse. Isso é de vereador que está propondo? Inclusive o Marcelo Leão colocou aqui, ó. Hoje, às 9h30, haverá audiência pública na Câmara Municipal para debater o fechamento ou não do Zoológico Bosque do Jequitibás. Temos que salvar o bosque. não, mas peraí. Não, mas ninguém fala nada de preservar o museu histórico que tem Aí lá. que tá. Eles estão tá- reformando lá, Ali né? no bosque, faz muito tempo que eu não vou lá, tá? Tem lá a casa do Jeca Tatu, lá, né? Uma casa de do pau a pique, caboclo. do caboclo. Lá Tinha um já teatro teve do no Carlos passado. Gomes. Tem um Museu teatro, histórico o Carlito de Maia, né? Tem o Ciência teatro Carlito Natural, Maia, tem um tem. teatro lá Que tá bonito, pode ser tá reformado, incentivado. novinho. Lá já teve no passado um restaurante, que agora não teve, um restaurante, é uma casa ali, era um restaurante. Pode ser revivido, E reativado. o restaurante que Agora tinha tem um lá, aquário lá. os vereadores, para quem não sabe, a Câmara de Campinas era antigamente no 5º andar do Palácio da Justiça, ali no centro, ali perto do Largo do Rosário, Palácio da Justiça. Olha, você que está vivo não tem obrigação de saber disso, viu? Que- Só os mortos. 5º andar era a Câmara e eles faziam sessões à noite. A sessão começava às 7 horas, quando terminava 8h30, 9 horas, nossos edis daquele tempo iam jantar no bosque. Que legal. Mais que bosque, hein? Bosque. Bom, Mas onde que era? Ali onde que tem uma É uma casa, lanchonete? é uma casa. Porque É uma tem casa. a casa que é o museu e outra casa que eu acho que é onde era o museu. aquário. Não, onde o era museu tinha era o lado de cima, ao Ou lado então do é onde do que é um museu. aquário, Bom, então, hoje. Talvez tenha que fazer tudo de novo, mas pode-se fazer isso. Pode-se trazer coisas novas. Gente, eu fiquei... isso aí, quem me ouve aí... E o buffet lá nas era, vezes- agora eu lembrei, do Bié Mascaro. Deus do céu. Volto a lembrar, você que é vivo, não precisa saber, não tem obrigação de saber disso, tá bom? Bom, eu depois que eu fui em Santa Cruz do Rio Pardo, fui ver eu estava passeando num desses finais de semana, Foi passei. lá no Euclides da Cunha, Eu acho que sim, mas eu fui num bosque lá, no parque. num parque lá, Tem uma um zoológico, isso, é. Olha, um pedacinho minúsculo e um leão que não parava de ir para lá e para cá, para lá e Então para cá, eu para tenho lá e para pena, cá. eles ficam estressados. Falei, o eu espaço voltei daquela pequeno. viagem, falei, nunca mais eu vou defender história de ver animais. Agora, a gente vai no Zoológico de São Paulo, é outra coisa, né? Consegue deixar o bicho solto? Solto, Então, numa área deixa. grande. Eu acho assim que esses felinos, eles precisam de uma área grande. Ficar lá no cimentado, gente. É a mesma coisa que assim, não pode, hoje você não pode ter cachorro preso no quintal, mas você pode ter o leão preso na jaula. Não dá, né? Então, O Zoológico de São Paulo é uma das coisas
boas que nós temos Meu e devem ponto, ser preservadas. olha, o Mas bosque, eu gosto que tenha, assim, não precisa ter leão, mas podia ter os passarinhos. Não, lá tem né? girafa, lá de São Paulo. Não, lá de São Paulo é maravilhoso. o bosque não precisa Então, acabar. O que precisa acabar é o zoológico do bosque. É isso que tem que acabar. Mas acabando o zoológico do bosque, praticamente... Substitua, Você Walter acaba com o Paradela. bosque. Vai Substitua. ficar- Você sabe que queriam cortar um pedaço do bosque, né? Teve uma vez Ah, sim, É. é verdade. Porque eu lembro. se você pegar eu falo aqui da BAN, Mas, ô, porque Walter, ele botaram o você nome está lá. falando algo que foi eu que sugeri, que fui muito xingado por isso, viu? Como é que chama? É Valdemar Pascoal, aqui da BAN. Ela vem, quando chega no bosque, ela vira assim e vira uma ruinha pequena, Olha. Marcondes Salgado. Então, queriam cortar aquele pedaço do bosque. Teve um vereador aqui, o Paulo Nacarato, que fez uma campanha e não permitiu que isso acontecesse. Pois é. Eu, tempos depois disso tudo, falei, olha, aqui da BAN não tem sentido, ela vem com 300 pistas. 300 pistas. Chega no bosque, em respeito ao bosque, ela vira uma pista e meia, ou seja, afunila tudo. Então, o que foi que eu sugeri e fui xingado? Corta o bosque. Cortam a fatia do bosque. Oh, mas e aquelas árvores? Pega as árvores, a tecnologia já existia e continua melhor ainda. Leva as árvores todas, as mesmas, não precisa plantar outra até se não quiser. Leva as árvores para um outro local. Fica do mesmo tamanho. Nossa, fui apedrejado e tal. Não, Estou até hoje com as eu flechadas gosto, aqui. Mas seria muito mais inteligente derrubar as casas do outro lado, então, né? Deixa as árvores, não mexe no bosque, derruba as casas. Não sei. Tem um Não- prédio não lá sei. embaixo, derruba o É prédio. que é do outro Derruba lado, o né? prédio e paga É que tem que na fazer, indenização. para dar certo, tem que fazer assim, ir lá para poder descer ali. Curva. Bom, enfim. Gente, ó, Os engenheiros que fizeram Aquelas árvores vão acabar caindo, que elas estão todas velhas os também. engenheiros que fizeram as linhas da Mujana têm uma experiência grande em curva, né? Vai, o trem ia para cá, é para ganhar por quilômetro. Curva. Bom, esse é um assunto que gente, está sendo deixa eu falar discutido. aqui, ó, que daí Fala, tá fala causando aqui. os nomes dos nossos queridos. A Paola está com a gente, Marco Antônio de Andrade, Vanderlei Pop, José Eduardo Barros, Cláudio Lima, Luiz Emir Gomes, Maciel, Marco Antônio de Andrade, bom dia, ótima semana, Guiomar Araújo, Cleuber, Antônio Humberto, Gustavo Pink, Rogério Gomes. A Paola, o Bolsonaro falou que ficha suja não entra no partido dele, porém o Flávio Bolsonaro está nele. Como é isso? Será que o Queiroz estará nesse partido também? Paola. O Flávio Bolsonaro já tem ficha suja? Não tem, né? Não tem. Estão ainda pré. Ele é Estão pré sujando a ficha ainda. Então, A Paula disse que o Paradela é defensor fanático do Bolsonaro. O Lula vai lançar um novo partido com a numeração 71. E daí ela também faz aqui o Jorge Dória, que também vai lançar o partido 69. Tem o Beatriz meu Rodrigues. pai. como tem- assim, partido 69? Ah, sei lá, o número, né? Um número trocado. Pula isso. Beatriz Rodrigues, tem que acabar com tantos partidos, um absurdo. Daí ela, Também a acho. Paola que hoje está Tem Henrique afiada. Nascimento aí? Eu acho que eu já passei ele. Você tem ele aí, então? Henrique Nascimento, Maria Almeida, o Zé Arnaldo tá aqui. Ó, daí tem aqui... Jefferson Henrique, Eduardo Casotti, Pedro Sardelli, gente. Pedro Bom Sardelli, dia, um Pedro abraço. Sardelli. André Aliás, Luiz Caetano Ribeiro, Zarpelon, Luiz Carlos Zarperon, Herman Chimada, Roberto Oliveira, O Roberto Oliveira, Ó, da Rádio é- Central. locutor da família brasileira. A Paola brinca aqui que soube que você vai se lançar a prefeito de Campinas. É. Daí Deixa eu mandar um grande a abraço. Paola pergunta assim, vai tirar os animais lá e vai tirar também as garotas de programa que ficam lá? Os garotas aspas, né? Garotas e garotos vestidos de saia, mini saia. Aquilo à noite, passem a noite lá para ver. Ó, Passe a noite ali. O Marcelo dá uma Horror. informação importante aqui, ó. Deixa eu ler aqui que está a letra maior. Há algumas peculiaridades importantes a serem pensadas e consideradas para que não seja extinto. Nenhum animal foi caçado na natureza. Banco genético para estudos, inclusive de animais em extinção. Existe um excelente trabalho de reintrodução na natureza. A Polícia Ambiental resgata os animais acidentados ou os leva ao bosque para serem cuidados.
O aquário e o serpentário estão dentro das normas técnicas. Atividade sociocultural, educacional e conservação das espécies com a participação de escolas públicas. Sugestão de manter pequenos animais da fauna silvestres, felinos e aves. Quem foi que falou isso? O Marcelo. Marcelo, então... Mas parabéns. Levantou alguns pontos importantes. Né? Mas eu acho que isso tudo será mantido. O que não será mantido são os grandes animais em cativeiro. Mas isso mesmo os pequenos felinos lá, gente. Tem lá a jaguatirica e tem o morisco, que são os pequenos, né? Mas também fica ali no galinheiro. O hipopótamo eu tenho dó também, porque ele fica naquela piscininha tão pequena para ele, né? Se a gente vê que eles vivem nos rios lá... Aumenta a piscina. Você tem duas coisas. Gente, tem 5 antas lá. Bom, eu acho que foi procriado em cativeiro. Mas anta em Campinas é o que não falta. Tem poucas lá. Só tem 5. Soltas tem. A maioria está fora de lá, viu? Bom, gente, então é o seguinte, a minha opinião é essa, eu acabaria, não com o zoológico, deixaria ali animais que possam viver ali em cativeiro, e não botar leão, onça, tudo amarradinho ali, só para a gente levar o filhinho lá, e olha, isso aliás, daqui a pouco nem eles vão querer ver. Zé, você está dando tudo palpite na televisão. Vem cá um pouco. Agora, o senhor vai me dizer, há quanto tempo o senhor não vai no bosque? Uns 10 anos. Mas eu não gosto daquilo, meu querido. Então aí acaba. Eu não extermina, gosto. corta a árvore, mata os bichos. Asfalta tudo. Asfalta tudo. Faz estacionamento. Nada disso, que gente. isso. Nada disso. Está no meio do espaço entre o Campo da Ponte e o do Guarani, faz espaço para... Mas veja bem. Que isso, Zé? Você não vai lá? Não, mas eu passo você lá... não vai, o que você está dando palpite? E é isso que eu estou falando por outras... Mudou alguma coisa, as feras, que é o assunto aqui, são as feras que estão presas lá. Mudou alguma coisa? Quem viu uma vez já não tem noção completa até hoje? Tira uma fotografia mas e é fica gostoso ir, gente. Nossa, toda vez que eu vou, eu tenho nostalgia de quando Precisa era criança. acabar com essa história de ser humano se deleitar com o sacrifício e sofrimento dos animais. Bem fizeram os circos, ou eles não fizeram, a legislação que acabou com animais. Eu concordo. Né? Aqui em Campinas não pode ter rodeio. Podemos até discutir a história do rodeio, não pode. Agora, ficamos nós aqui, de um lado tudo isso, e do outro lado, aqueles pobres leões desdentados. Também fizeram uma legislação aqui que não pode puxar carroça com égua, cavalo. Aí o coitado vai puxar, ser humano pode. Ser humano pode. Já falamos aqui outro dia, ser humano pode, mas o cavalinho lá não pode. Ou faz uma coisa... É que o ser humano ele tem, teoricamente, ele tem a cabeça para pensar. Ele puxa se ele quiser ou não quiser. O cavalo não, você põe ele ali, ele é obrigado a fazer aquilo, né? Então não tem pode. opção. Então, Bom, o Zé é o exterminador do bosque. Olha, o acaba bosque... com tudo, cimenta tudo, quer que eu diga uma coisa? corta a árvore, corta os bichos. Os vizinhos não aguentam mais aquela caatinga. Mas os vizinhos foram morar lá e já tinha o bosque. Então, o bosque é de 1800 e qualquer coisa. Mas não são eles que estão pedindo. 1888 o bosque está lá. Porque também o que E me admira... anterior a isso, era um português que era dono, depois a prefeitura Mas vocês estão comprou. confundindo acabar com o bosque, que não está em discussão, com acabar com o zoológico de grandes animais Mas no vai bosque. acabar, Zé. As pessoas... Não, a gente não está aqui questionando a coisa de acabar com... o leão, esses animais assim que tem que ter um espaço maior, ninguém está falando que eles têm que continuar lá. Não, Onde você mora, Zé Arnaldo? Não, moro longe do bosque. Onde você mora? Eu moro no Taquaral. Eu moro no bosque ali. Você sabe que quando eu vou na área... É o meu quintal. Quando eu vou na área de serviço do meu apartamento, às vezes eu ouço os animais lá. Tem como então que chama aquele você bicho gosta. preguiça? Então, ele gosta, por isso que ele defende, que ele gosta de acordar na selva. A selva, os passarinhos, as maritacas por fazendo conta do barulho, sofrimento dos animais. Eles não estão sofrendo, porque não é assim. Não pode. Não até o Marcelo disse aqui, os bichinhos vêm machucados,
vem lá para ser cuidado e não pode E ser olha, reintroduzido na Não, selva. não estamos falando desses tem um aí. serviço de... Quem cuida de animal veterinário e nutricionista próximo, tem muito lá. bom, lá no Gente, final, ali perto do lago. O cara da bomba até desligou a bomba e nós não mudamos de assunto. Ó, peraí, ó, o André Luiz Caetano Ribeiro, bom dia a todos. O Edu Casotti, bom dia, amigos. Ótima semana a todos. O Henrique Nascimento, ótima semana. Zé Noemi e Paradela. Vocês já foram conhecer o shopping de Sumaré? Não sabia que tinha. Foi recente inaugurado, né? A Maria Almeida falando lá do painel, essa historinha de painel vai longe. Vai longe, vai longe. Aliás, eu também quero mandar um grande abraço a todos os colegas de profissão de redações aqui das emissoras de rádio, TV, jornais, etc., que veem o programa aqui, até para saber se estamos falando alguma coisa diferente, para eles pautarem lá. Às vezes eles nem se manifestam, porque você está ouvindo a concorrência, mas eu sei que vocês estão ouvindo. Não é concorrência de ninguém. Aqui não é concorrência. Aqui não é concorrência. A gente é livre. São 3 pobres coitados que se uniram. Isso aqui não é concorrência, mas um grande tipo, abraço. Sabe os saltimbancos? Os animais de saltimbancos, sabe, né? A história, né? Sei. Bom, gente, mudando de assunto... Não, você queria dar um recado? Que recado dos colegas? Não, um abraço para eles. Mandar um abraço para eles, um abraço para eles, porque eu sei que eles vão, porque me encontro, estava assim, estava assado, gostaram muito do cenário anterior, do nosso outro estúdio, da Casa de Campo e tal. Então, eles assistem, sim. Às vezes, eles não se manifestam porque, sei lá, acham que pode ficar desagradável. Vergonha, né? Mas... Fica desagradável, pode nos achar como concorrentes, né? O Joaquim Ribeiro fala que bom dia, Zé. Sem dúvida, o melhor jornal de Campinas. Muito obrigado. Gente, eu queria falar um pouquinho sobre a CPI do BNDES. Aliás, se a gente não falar também não vai falar. É capaz de você falar, mas tem CPI do BNDES? Né? Tem. Eu estou falando isso porque uma das coisas que o Bolsonaro pregou, e dizem até que ele demitiu o presidente do BNDES porque não tomou as devidas providências. Quais providências? De esclarecer a caixa preta do BNDES. Ele mudou lá Mudou o cara e tem um cara muito bom. Mudou um cidadão que veio do governo Dilma, agora me foge o nome. Mudou o presidente, inclusive. Presidente. Ele trouxe um cara que era... agora ele chama CEO lá. CEO. Ele era de... Eu não lembro o nome. Ele era da Inglaterra, de Londres. Trouxe o cara largou tudo para servir o país. Quer dizer, largou um salário em libras esterlinas, os negócios assim, para ganhar uma merreca aqui. É verdade. Aliás, por falar nisso, estou só fazendo um parênteses, eu tenho visto, já vi essa semana duas palestras, pequenos discursos, de um dos assessores do nosso ministro da Economia, o dono da Localiza. Vamos matar. Saul Matar. Fala muito bem, muito coerente, fiquei feliz. Tem umas coisas boas nesse governo. Fiquei feliz. Tem muita besteira e muita porcaria. Aliás, ele falou assim, olha, sobre esse assunto, ele chegou a falar assim, não vamos dar mais valor a algumas bobagens que saem na internet e vamos valorizar aquilo que realmente importa, que é o que nós estamos fazendo. Porque realmente a pisada de bola dos Carlucci da vida, do presidente da vida, é aquilo que sai na internet. A prática do negócio é outra. Então, eu quero dizer que eu identifiquei nesse presidente da Localiza, que é nosso funcionário, né? Trabalha lá agora para nós. Evidentemente que deixou a empresa que tem 2 bilhões de patrimônio para outros cuidarem. Sabe quantos veículos ele tem? 70 mil veículos. Sabe lá o que é isso? Largou tudo para ser um funcionário público. E acreditou no projeto do Paulo Guedes. Né? E está indo muito bem. Gente, então, feito esse parênteses... você entrou no BNDES, não tem nada, né? Então, eu queria falar da CPI do BNDES, porque eu fiquei esperando, desde a época da campanha, a caixa preta do BNDES. Empréstimo para Cuba, os empréstimos para os africanos,
para a Colômbia, para a Venezuela, para o Uruguai, tudo isso eu continuo esperando. Aí vem, né, o BNDES, por conta própria, não divulgou nada, não explicou nada, não fez nada. Foi criada uma CPI do BNDES, lá na Câmara dos Deputados. Inclusive, o Vanderlei Macris é o presidente dessa CPI. Ela já concluiu os seus trabalhos e não teve repercussão nenhuma. O Vanderlei Macris, Vanderlei Macris é um deputado aqui de Americana, tá, né? Está sempre em Campinas, atende a nossa região também. Durante a sua presidência, ele denunciou praticamente um boicote de alguns partidos à CPI. Cidadão os partidos viviam trocando deputados na CPI. Ou seja, o cidadão estava mexendo para um lado, então você sai, vamos botar o outro para ir para o outro lado. Isso aí, ele denunciou isso aí. Tá? É lamentável tudo isso. Tudo para protelar, né? Para protelar. E outra coisa, para poder chegar a um consenso sobre o que fazer na CPI, o que iria ser aprovado no texto final, tiveram que convencionar com o PT de retirarem nomes de Dilma e Lula, justamente aqueles que mais me interessavam como cidadão brasileiro, porque são esses empréstimos que eu mencionei há pouco que foram, né, influenciados por Dilma e Lula, especialmente Lula. Tiveram que retirar os nomes deles. Ou retira os nomes ou a gente não aprova. Não aprova. Então, Aí, eu estive dando uma olhada naquilo que eles mencionaram ali, que nem ganhou repercussão. Por quê? São sempre os mesmos. Então, a CPI me aparece ali com empréstimos milionários à JBS. Ah, Deus do céu. O Lava Jato já sabia disso faz tempo. Quem não sabe? Mencionou o nome de Guido Mantega, já estava super mencionado. Mencionou Antônio Palocci, que já foi até preso, já fez delação premiada. E mencionou outras 40, 50 pequenas empresas. Novidades mesmo. E aí perdemos tempo. Eu imaginava que essa CPI pudesse trazer alguma novidade. Por isso que eu não acredito em CPI. CPI é um palanque para os deputados fazerem os seus belos discursos, e é um jogo de interesse, mas no frigir dos ovos não chega a conclusão nenhuma. Aquela do orçamento, CPI do orçamento, chegou, pegou os anões e foi em frente. Os anões até já morreram. Já né? morreram. Já morreram. Outros já cresceram. Né? Já cresceram. Os anões já cresceram. Eu ia falar cresceram, mas para ele não cresce, mas já morreram. Então, apesar, viu, do empenho do Vanderlei Macris, ele queria que desse certo. Eu ouvi a entrevista dele. Até porque ele queria, como ser humano, como cidadão, como deputado, até porque ele é do PSDB. E a coisa estava fedendo aí para o lado da esquerda, do PT, aquela turminha do outro lado, né? Então, ele gostaria, por vários motivos, eu estou mencionando um que é meio óbvio, mas por vários motivos, que isso chegasse a um final, né, que explicasse alguma coisa. Não chegou. Em todo caso, vamos aguardar. Quem sabe aparece ainda alguma coisinha, mas da CPI, infelizmente, não apareceu. Zé, eu não sei se está na sua lista aí, você falou de coisas que acontecem, coisas boas e tal. Nesse governo, tem os caras bons e tem os caras meio maluquete. Um é o ministro da Educação, mas que está fazendo um trabalho, se você pegar o que ele está fazendo. Agora, os discursos dele, a postura dele é que você tem que contestar. Van Traib. Ele deu uma entrevista recentemente aqui, semana passada, aí falar aqui na CBN Campinas, para o meu filho, diga-se de passagem. Aqui não tem nepotismo, não. Hein? Não, nepotismo não. É rádio. É rádio. Campinas vai receber uma escola cívico-militar. O Estado de São Paulo, por questão política, o Dória se isolou. Eles tinham, os governadores tinham, quem quer, ele ia atender. O Dória, não. Fez beicinho, para não dizer outra coisa. Mas o Jonas se manifestou. O Jonas foi à frente, não, para Campinas eu quero. E Campinas vai receber algo aí de 500 alunos, de 250 a 500, dependendo
do turno, e é uma escola que vai servir de padrão. Eles vão aplicar um padrão já existente em algumas escolas mantidas pelo Exército e juntamente com a iniciativa privada, e o padrão de ensino poderá servir de base... Como um laboratório. Como né? um laboratório. Campinas vai ser um laboratório desses. E é bom para a cidade, é bom para todos nós. É ótimo, eu já comentei aqui, né? O Jonas teve que se explicar aí publicamente por que aceitou escola, né, militar, e aí tem aquela coisa de político, né? A esquerda não concorda que escola militar, escola com A gente orientação. sabe, eu penso assim, todo mundo reclama. Não, e também o partido do Jonas é oposição ao governo, tá? Oposição, por isso que ele teve que ficar se explicando. Eu já parabenizei o prefeito por ter escolhido. Eu espero que tome mais decisões pensando na cidade do que ficar pensando em dar satisfações para políticos e para partidos e etc. Eu acho ótimo que Campinas tenha essa escola assim. E aí vocês vão ver se neguinho vai ficar batendo em professor, né? Se neguinho vai ficar traficando lá dentro ou lá fora. Eu penso assim, gente. Todo mundo reclama que a nossa qualidade de ensino é ruim, que a educação ninguém dá valor, tal. Então, acho que antes de criticar que não vai ser bom, vamos ver na prática como que vai ser, porque o que todo mundo quer? Qual é o bem comum de todo mundo? Ou seja esquerda, ou seja direita, ou seja centro, o que é? A gente não quer uma educação de qualidade, cidadãos educados, cidadãos com mais oportunidades, que tenham um bom ensino? Então, eu acho que... E se está todo mundo reclamando do ensino... Vamos apostar, vamos mudar. Ou não, vamos ficar naquela mesma. Não, fica todo mundo, cada um defendendo a sua opinião política, mas ninguém defende o bem mesmo, que é a educação. Assim, a educação ela acaba sendo um pretexto para criar as picuinhas políticas, mas ninguém está pensando mesmo na formação da pessoa, do aluno. Eu não sei, eu acho que a gente tem que ver para crer o que vai acontecer, esperar acontecer, porque eu me lembro, olha, eu venho de um ensino magistério que quando foi criado, já acabou também, foi na época do governo Quércia. Foi muito criticado, porque falava que era eleitoreiro, foi muito criticado, porque era um período integral, você tinha excelentes professores, e você ficava lá o dia todo, já contei a história aqui para vocês. Durou alguns anos e depois acabou por causa também de política. Mas era a possibilidade de pessoas improváveis ter uma profissão, ter uma condição de estar estudando, de não ter que ir trabalhar para poder ajudar em casa e estar ali focado nos estudos, e são pessoas maravilhosas hoje. Então, eu acho que antes da gente ter essa crítica, vamos esperar para ver, não vamos jogar o bebê junto com a banheira e com a água. Né? Mas essa crítica que eu tenho ouvido aqui em Campinas é do pessoal de esquerda, né? É PT, é PSOL, é não sei o quê. E por que há esse ranço, essa coisa, no caso agora, nesse governo e contra esse ministro? Porque ele está botando o dedo na ferida. A questão, ele falou, não dá mais para o país bancar os cursos eternos de filosofia. O cara fica 15 anos e não se forma, porque transforma a universidade num pequeno grupo político. Plantações de maconha. Plantação de maconha agora dentro da universidade, usando laboratórios para fazer droga. E ele colocou muito bem nessa entrevista a questão da escola técnica, que vão dar prioridade. Porque o garoto chega lá, se forma numa profissão, pode trabalhar. Se ele quer ser um engenheiro, ele tem praticamente metade da carreira já feita. Já ganhou conhecimento técnico suficiente para trabalhar como um técnico. Ou então, eu quero ser engenheiro mecânico. Você já aprendeu uma boa parte do curso e ganha espaço com isso. Aqui em Campinas, a gente tem uma escola que chama Easy, que é ali na Barreto Leme, perto da prefeitura, que é uma escola técnica que, para
assim, ela é muito direcionada para a área de saúde, ela tem outros cursos, ela é muito direcionada para a área de saúde, o pessoal da enfermagem, farmácia. E eu andei ouvindo uns alunos lá, porque eu fiz uma matéria exatamente para falar sobre essa coisa do ensino técnico. E por que a escolha do ensino técnico, né? Porque a gente sabe que, assim, você já coloca também o profissional no mercado, né? E daí, o que a maioria, assim, responde é que, assim, eu posso estudar, eu posso aprender, porque eu já vou direto, assim, né? Você está ali, mas o seu estágio já é mais rápido. Então, você já está em contato com aquilo e é uma possibilidade de você também já ganhar para você ajudar em casa, ajudar nas suas despesas pessoais. E depois que você está lá dentro, que já está trabalhando, formado, se era isso mesmo que você queria, então eu vou partir para um próximo passo. Eu vou fazer, então, uma faculdade de enfermagem, ou eu vou fazer uma faculdade de farmácia, ou de radiologia. E ele já decidiu na vida o que ele quer ser. E ele já está trabalhando. Já está trabalhando, já está ganhando. Já está ajudando, porque não é assim, ele está ajudando ele, mas ele também está ajudando as pessoas, porque a gente tem um profissional mais competente no mercado, né? Exato. É o caminho, então, é o caminho. E é porque nem todo mundo também tem condição de fazer uma faculdade, então, mas você quer ter uma qualidade, uma condição melhor de vida. Então, eu acho que o técnico pode ser o caminho também. E para arrematar, o ministro anunciou também que hoje começa a famosa carteirinha, carteira de estudante. Aí os caras estão pulando, porque a Uni cobra ou cobrava R$50 por carteirinha de cada estudante. O governo não vai cobrar nada. Vai custar para o governo 17 centavos. 17 centavos, então o governo não vai cobrar nada. E aqui a gente presta um serviço. As escolas têm que fazer um cadastro no Ministério. Aí o aluno entra, se a escola tiver cadastrada, ele preenche os dados, o governo consulta o cadastro da escola e emite a carteirinha no celular. A molecada hoje, todo mundo tem celular, não tem mais a carteirinha de papel. Vai estar no celular, não custa nada, enquanto que para ter a da Uni pagava 50. E a Uni vai viver do quê, hein? Pois é, a Uni, o problema da Uni é o seguinte, né? Lindenbergs, da vida, Peta, né? Eles cobram muito, né? R$50, não fiscalizam para quem dão, né? Só falta para dela chegar lá e falar, estou entrando aqui no Jardim da Infância, quero carteirinha. Então, tem 50? Toma. Pagou, levou. Não fiscaliza. E as pessoas querem ficar com a carteirinha para pagar meia aqui, meia ali, meia aqui, meia ali, a ponto dos artistas já estarem todos revoltados, querem até, se é que já não conseguiram, um limite nas salas de espetáculo. Olha, meio ingresso só vamos reservar 10%, porque não dá. Vai todo mundo com a carteirinha, né? Mal dada ou bem dada. Eu acho muito bom esse critério. Vai ter muito xingamento, né, do pessoal aí do PT, do PSOL, porque eles vivem disso, né? São aqueles eternos universitários que vivem apenas para explorar o povo. Eu acho muito bom, tem que acabar essas coisas. Agora, por falar em acabar, vocês já formaram opinião sobre o DPVAT? O presidente acabou com o DPVAT, mas está numa medida provisória, e a tendência, pelo menos é o que eu ouço falar, é de que os congressistas não vão aprovar o fim do DPVAT. Vocês pensaram já sobre esse assunto? Querem deixar para o próximo programa? O que vocês acham? Olha, parece que tem 8 medidas provisórias para caducar no Congresso. O presidente manda a medida provisória e ela tem um prazo. Se ela for rejeitada, volta, e se não for dentro do prazo, também caduca. 60 dias o prazo. Tem 8 lá paradas, e uma delas, que começa a contar prazo, é a do DPVAT. E muita gente dizendo que vai caducar, não vai ser aprovada e vai perder a eficácia. E aí, o que vocês acham? Olha, se é verdade isso que foi levantado, que é uma coisa inócua e que há muita falcatrua, é melhor acabar.
Essas coisas impostas, porque é um seguro Seguro. que você não tem a opção de não ter. Né? Você não tem a opção, você é obrigado. E obrigado a pagar para essas seguradoras, sabe lá Deus, o tal do Bivar, e muita gente diz que a medida provisória é contra, foi por causa dele, contra o Bivar, não sei, ele domina todo o Norte e Nordeste. A seguradora dele dividir o Brasil em capitanias hereditárias de seguro de DPVAT e ele toma conta do Nordeste. Vai ter um prejuizão, né? O que você acha, Noemi? Eu não tenho ainda uma opinião formada sobre isso, porque, assim, que existe, eu não tenho dúvida que existem falcatruas. Existe falcatrua no INSS, na Previdência. No Brasil, até na rifa tem na igreja, falcatrua. Na igreja. É rifa da igreja? Não, da igreja ele que está falando, mas assim, é tão avacalhado que eu acho que até em rifa você corre o risco de rifa do frangão do domingo, ter falcatrua. Mas, por outro lado, o DPVAT, ele também auxilia famílias que perdem os seus entes queridos. Às vezes, assim, vem de uma condição que a pessoa foi atropelada na estrada, foi atropelada na pista, e a família dependia daquela pessoa ali, e o dinheiro ajuda. Então, não é uma riqueza que a pessoa vai ficar... É o seguro do cara que atropelou, não é o cara que pedestre, não tem nada com isso. Tem também. O Se pedestre... o pedestre ele é atropelado, ele recebe também. Não, ele recebe porque o cara que atropelou tem seguro. Do DPVAT, exato, por causa do DPVAT. Recebe pelo DPVAT. Eu acho que tem... são valores distintos, né? Se o pedestre foi atropelado, se ele morreu é um valor, se ele se acidentou é outro valor. E a mesma coisa para o carro, para a moto. Se o cara que estava no carro ou na moto sofreu um acidente e ele morreu, é um valor. Se ele ficou com alguma deficiência, avariado ali na cama, ele é outro valor. Tá. Então, eu acho que nesse caso ajuda. Mas não sei se assim é 8 ou 80, não ter, entendeu? O DPVAT, eu não sei se eu estou enganado, mas acho que não. O DPVAT, nos últimos anos, ele teve uma diminuição do valor muito grande. Não sei se vocês observaram isso. Foi caindo. Caiu muito, porque ele estava extrapolando. O DPVAT nos sugou a vida inteira. Era muito... Eu nunca usei o DPVAT, mas seguro é isso. Sempre pagou, né? Sempre paguei. Era um preço bem caro. Hoje ele ficou um valor meio irrisório. Você vai, por exemplo, para os Estados Unidos, chega lá, aluga um carro. Na hora que você pega o carro na locadora, você tem as opções de seguro a fazer. Se você não fizer o seguro e atropelar alguém, lá a coisa funciona. Você vai ter que bancar hospital, tudo, e lá não é pouco, não. Indenização. E o seguro lá é caro quando você tem CDW, você não sei o quê, bateu contra o carro, atropelou alguém. Eu, quando fui uma vez lá, olha, faz tudo que tem direito, né? Você paga no ato. Mas a opção é sua. Eu acho o seguinte, gente, nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Eu acho que o DPVAT deveria ser uma coisa opcional. Opcional. Aí a gente teria uma campanha publicitária informando. Se você já tem seguro do carro, você atenderia? De que maneira você pode atender substituir o DPVAT? Talvez agregado ao seguro do carro. Eu já tenho, pago o seguro do carro. Será que eu preciso pagar DPVAT também? Agora, eu não tenho nada. Se eu pagar o DPVAT, eu fico mais protegido. Enfim, eu sou contra também essa obrigatoriedade. Eu não conheço país aí que tenha a obrigatoriedade de pagar DPVAT. Esse DPVAT não é mais assim, não é bem mais assim. Mas no passado deixou essas empresas podres de ricas. É a Líder que toma conta disso, um conglomerado de outras empresas seguradoras que se juntaram, formaram essa Líder e já exploraram demais a população. Houve uma queda no valor das anuidades desse seguro, mas ainda eu acho que ele não deve ser obrigatório, deve ser opcional. Como é o seguro de carro, você faz se você quiser. Não é isso? Agora, o que vai acontecer com isso, Zé, se ficar opcional também, tem um outro lado,
que aquele que tem um pouco mais de recurso, que tem um pouco mais de visão de vida, tal, vai pagar. O cara que tem o pau velho lá não vai pagar, e é esse Que vai acontecer. que vai acontecer Por mais. isso que eu acho que precisa ter uma campanha de divulgação, tá? Para atingir essas pessoas. Porque quem já pode pagar o seguro, esse já está E protegido. aqui é bem diferente do que acontece lá fora, na Europa, nos Estados Unidos, né? Você atropelou alguém aqui ou bateu no outro carro, o cara dá de ombro, se vira, fica por isso mesmo, tal. É diferente do que é lá fora. Então, também precisa endurecer a punição para quem provoca um acidente. Por exemplo, você está falando agora, eu estou lembrando assim, né? Lembra aquele caso que o cara invadiu a praia lá no Rio de Janeiro e atropelou, matou até um bebê que estava no carrinho, tudo? Sim. Para você ver como que a lei, ela não... Assim, você falou de endurecer, eu acho que tem mesmo, eu concordo. Porque, assim, existe, né? Se você bebeu, tá ferrado, porque se pegar, é pesado. Só que a mesma lei, ela não pega o cara que toma remédio e que era o caso do rapaz lá, do motorista, né? Que ele estava à base de remédio e foi dirigir. Então, eu acho que também devia ter uma fiscalização em cima, assim, desse pessoal, porque se você estiver drogado, se você estiver drogado, não tem assim campanha, o bafômetro não pega. Mas agora já está tendo também um equipamento bafômetro para drogas também, viu? Para drogas também. Zé, tem aqui, olha, o Wilson Esmanhoto. Ô, Wilson Esmanhoto. O Osmar Simeonato, o Edmilson Siqueira, grande Edmilson. Honorato de Lima, Raul Maldonê, Wilson Viana. Tem mais gente aí, não é, minha? Tem aqui, ó, tem o Raul Maldonê, você já falou, né? O Joaquim Ribeiro. Trabalhar com companhias competentes é mais fácil, né, Zé Arnaldo? É muito fácil. Obrigada pela parte que nos toca, né? É muito fácil. Vado Figueira, Márcio Lobo, Claudir Agora caiu minha ficha, Carlos Augusto, Wilson Viana. Esse pessoal é de uma sagacidade. Pessoal, né? Nossa, mãe do céu. Gente, já passou da hora aqui. Já? Nossa! Voou. Passou da hora. Obrigado a todos que estiveram conosco nesta edição do nosso Agora Falamos Nós, ao vivo, toda segunda-feira, neste horário, das 8h30 até 9h30, e depois fica lá no YouTube, no mesmo canal, Agora Falamos Nós, para você que não viu, perdeu algum, para você poder rever e acompanhar, tá bom? Obrigado a todos pela companhia. Vamos lá, Noêmia. Um abraço. Em 3, 2, 1... Gente, tchau, tchau. Obrigado por tudo, hein? Até mais.